Olha, eu vou agora com o Virgílio Bacelar, ao vivo. Nós temos a morte desse homossexual, conhecido como Paulette. Morte natural ou não? Tem uma perfuração no corpo. Virgílio Bacelar. Todos que assistem ao Balanço Geral, olha, esse crime que aconteceu, o corpo do homossexual foi encontrado às margens do Rio Parnaíba, né? Esse ano, já no início do ano, poucos meses, já fecham 20 casos. Em relação ao ano passado, durante todo o ano de 2013, 50 casos de crimes contra os homossexuais. Então, só nesses de janeiro até agora março, né, meados de março, já contabilizam 20 casos. Mas sobre esse caso desse homossexual encontrado morto às margens do Rio Parnaíba, vamos conferir nesta reportagem. Era por volta de 4h30 da tarde quando foi encontrado em um matagal às margens do Rio Parnaíba o corpo de Paulo Roberto Lima dos Santos, de 19 anos. Segundo informações, o jovem, que era homossexual assumido, estava desaparecido desde o último domingo. Um irmão de Paulo Roberto fez o reconhecimento do corpo ainda no local. Nenhum familiar da vítima que esteve presente no IML para a liberação do corpo quis gravar entrevista. Mas, segundo uma tia de Paulo, ele era viciado em drogas, o que leva a crer que a morte do homossexual tenha sido causada por uma possível overdose, já que nenhuma marca de violência foi encontrada pela polícia. Apesar da suspeita, a Delegacia de Homicídios que investiga o caso não descarta a possibilidade de assassinato. Há um orifício de entrada à altura da perna direita, à altura da virilha, que seccionou a veia femoral, entendeu? O que pode ter dado origem à morte desse rapaz. Contudo, nós estamos esperando o laudo cadavérico, que estampa a materialidade do delito, entendeu? Aí nós vamos, não livre disso, nós já estamos colhendo algumas informações e dando continuidade às investigações. Olha, aqui ao meu lado está o delegado Farias, que é o gerente de polícia especializada. Tem mais detalhes sobre esse assunto. Delegado, isso já caracteriza algum tipo de crime, no caso, o crime contra os homossexuais? Todas as vertentes de um crime é investigada. O delegado Bareta está apurando o caso com cautela, esperando os laudos periciais e os exames complementares para a conclusão dessa investigação. Independente do que foi causando a morte dele, com certeza a gente vai chegar à autoria e os motivos que levou ao assassinato desse rapaz. E, no caso, o que poderia caracterizar, no caso, realmente o crime? Aí tem várias vertentes de investigação. Pode ser uso de drogas, violências, rixas entre eles, né, desavenças, bem como também um crime de homofobia. O delegado Bareta está investigando e ele, o competente delegado que vai dar a autoria e os motivos que levou esse rapaz a ser assassinado. Tudo vai ser esclarecido e colocado num bojo de inquérito policial para o judiciário. Obrigado, delegado. Como o delegado disse, Douglas, ainda está sendo investigado e a gente vai continuar acompanhando o caso. E como eu disse no início, já são 20 casos casos de violência contra os homossexuais só este ano. O ano passado foram 50 casos. Sobre isso, eu estou aqui ao meu lado, a Marinalva Santana, que é presidente do Grupo Matizes. Marinalva, essa quantidade já é exorbitante, né? Essa quantidade de crimes contra os homossexuais só em 2014. Eu diria que os números da Delegacia de Combate às Práticas Discriminatórias, que em 3 meses registram 20 ocorrências de violação de direitos, não é? Contra lésbicas, gays, bissexuais e travestis, são preocupantes, porque a continuar essa proporção, nós fecharemos o ano com mais de 80 denúncias, o que é muito acima do que foi registrado em 2013, que foram 54 boletins de ocorrência ou termos de TCOs.
É por isso que a gente tem chamado a atenção das autoridades da necessidade de se pensar ações para o enfrentamento da violência contra a sociedade no geral, porque, na verdade, todos nós estamos apavorados e apavoradas com a violência na nossa cidade. Mas com os últimos acontecimentos, especificamente falando da população de lésbicas, gays, bissexuais e travestis, há uma preocupação porque a própria polícia está investigando sobre a possível existência de uma tal de irmandade homofóbica que prega a morte e o ódio aos homossexuais em nossa capital. Inclusive, recentemente você foi vítima em relação por estar à frente do movimento aqui no Piauí, levantar essa bandeira e tem sido vítima, no caso, ameaças, né, frequentes nas redes sociais. De fato, sofremos uma ameaça direta de morte, né, que supostamente teria sido patrocinada por essa irmandade homofóbica. A polícia está investigando. O que a gente fez foi denunciar e confiar nas autoridades para que os fatos sejam apurados. Nós não queremos nos precipitar, ser assodado e fazer nenhuma afirmação agora, porque nós acreditamos que o trabalho da polícia está sendo feito a contento. O delegado Sebastião Escosta está fazendo uma investigação primorosa e a gente acredita que no final vão ser identificados os responsáveis e, obviamente, que o Ministério Público tomará as providências para que essas pessoas sejam processadas. Obrigado, então, pela sua participação, Marinalva. Também conversamos com o delegado Farias, que é gerente de polícia especializada. Douglas, isso cabe à justiça tomar as providências, né? Então, muito boa tarde a você. Voltamos com você aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Virgílio, pela participação, Marinalva, ao Farias, pelas informações. Black, vem cá, Black.